tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar conversar aqui sobre um tema que eu quero começar te questionando. Você já alguma vez se deparou com alguém, ou até você mesmo, falou mal do outro genitor para a criança, seja seu parente ou até mesmo filho? Hoje a gente vai falar e entender que, por vezes, pode se categorizar, pode se, entender como um comportamento alienador, esse falar sobre a visão que tem do outro genitor. Sou a Lara, psicóloga clínica. Olá, eu sou a Marinês de Moura, psicóloga. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né, Mari, hoje. ah, que é um tema um tanto polêmico na psicologia, mas que acho que é importante a gente pensar aqui um pouquinho juntos, né? Isso, acredito que, né, é um tema polêmico dentro de uma mesma área, né, de saberes ali, mas que é um tema que tem também, né, as suas visões, os seus estudos, porque temos a psicologia, tem o direito, também tem outras áreas aí que estão, né, acompanhando, né, estas questões que hoje, né, o que você trazia também, né, Lara, destes comportamentos, alguns comportamentos ali que vão tendo, né, na vida deste casal ou do ex-casal e que acaba trazendo algumas interferências desses comportamentos, então, na vida dos filhos, né? Isso, eu acho que é importante, né? A gente entender que, na verdade, quando a gente fala do comportamento alienador, a gente está falando de algo que pode ser entendido até como um maltrato à criança, né? Um abuso à criança, porque na verdade o adulto vai estar falando da percepção que o adulto tem com relação àquele genitor, né? E que a gente precisa entender que a criança ela tem uma outra percepção, ela tem outros recursos psíquicos e que às vezes ela ainda não conseguiu se dar conta, ou enfim, ela não vai ver a mesma coisa, porque inclusive tem um aparelho psíquico diferente ali, né, para poder perceber aquilo que o adulto percebe. Então, enfim, é importante a gente ter essa compreensão, assim, quando a gente fala aqui sobre o comportamento alienador, né, a alienação sobre o outro genitor, a alienação parental, a gente está falando, entendendo sob essa ótica, né? Isso, acho que desse maltrato, né, psicológico que isso Isso. causa na criança, porque pode ser ali algo intencional, né? Geralmente a gente vê que são circunstâncias que acontecem quando tem um divórcio, uma separação que foi mais conturbado, onde uma das pessoas acaba saindo desse relacionamento, se sentindo ali, né, bastante magoado e bastante ferido também. Então, tem algumas pessoas que acabam fazendo isso, né, nas suas práticas, nos seus atos. Então, algumas pessoas fazem sem se dar conta, Uhum. né? Que Isso. entender que aquilo ali tá utilizando a criança como um objeto, né? Um Isso. objeto para atingir o outro, né? Nesse jogo de vingança que tem. Porque tem algumas pessoas que acabam fazendo isso, né? Ainda quando estão juntos, mas geralmente tem nesse processo de separação. E aí também fica muito complicado, porque era o que você dizia, né? A criança ali tendo essa visão, internalizando e introjetando aquelas características do outro responsável por ela a partir geralmente de quem ali tem a guarda dela, né? Então, E assim, não para só, criança. né? Não só. Acho que é importante a gente poder trazer também, né, Marinês, porque algumas vezes a gente entende que é um genitor que faz do outro. E na prática, não. A Uhum, alienação, o comportamento alienador pode estar também nos outros que convivem, né? A família extensa que convive. Então, bom, se é a avó que fala, né, enfim, sei lá, da mãe, né? A avó paterna que fala da mãe da criança também pode ser considerado um comportamento isso. alienador, se for falar dessa percepção que ela tem com relação à criança, né, ao o outro genitor da criança, sem cuidado com aquilo que a criança vai estar sentindo, né, sem cuidado de se isso vai ser abusivo, se isso vai ser uma, um maltrato ali àquela criança, né? Porque, bom, quando eu falo do pai, do outro genitor, uma parte dela é esse outro genitor, né? Uhum, E mesmo que ela não seja uma parte
né, que ela não se entenda aí numa parte desse outro genitor, ela tem uma lealdade ali, né? A gente, como psicóloga sistêmica, sabe que a criança, ela tenta se aliar, ficar leal ali, né, aos seus genitores, até porque eles são responsáveis pelo cuidado delas, né? Aham, e a gente vê que hoje tem muitos avós que às vezes acabam fazendo esse papel de cuidador também, né? E isso pode ser sim praticado por outros membros da família ali, então, às vezes uma separação, a família ampliada acaba também se envolvendo muito nessas questões e também não conseguindo separar, né, os sentimentos, essas questões emocionais que surgiram ali desse término do relacionamento e acaba passando, né, isso para a criança. Então, aquela criança acaba ficando com essa confusão mental, porque se ambos os pais viviam junto e talvez não tinha isso antes da separação, então eu tinha um objeto de amor. E como é que de repente para a criança, assim, né, sem mais e nem menos, aquele outro genitor passou a ser uma pessoa ruim. Isso. Então antes era uma pessoa que cuidava, que atendia e de repente, assim, né, que recursos que essa criança tem, né? E como é que ela vai Lidar também com isso. confiar também ainda no outro? Isso, acho que esse é um ponto importante, né? Porque isso depois vai ter consequências. Antes da gente pensar as consequências, acho que é importante, né? Mas acho que também tem um outro ponto muito relevante para a gente trazer aqui para nossa conversa, que é a diferença de olhar que a gente vai ter conforme a área de intervenção, né? Acho que quando a gente fala, mesmo dentro da psicologia, alienação parental não é um tema que todos os psicólogos, né, falam e olham da mesma forma, né? Porque se a gente está sob a perspectiva clínica, a gente vai ter um olhar, né? O atendimento individual ali ou familiar clínico, ele vai ter um olhar. Se a gente está no jurídico, é outro. Tu quer falar um pouquinho sobre isso, Mari? Até porque o psicólogo clínico também, né, ele faz esse auxílio ali, né, de bem-estar, de compreensão dessa dinâmica familiar, de como é que está acontecendo esse funcionamento, né? Agora, vamos dizer então que teve, né, teve ali, por exemplo, vou usar um exemplo para ficar mais claro, né? Quem sabe a mãe identificou que tinha uma questão de abuso sexual do pai para a criança e a mãe fez a denúncia. Porque a gente falando sobre uma perspectiva do Estado, a partir do momento em que tu tens uma suspeita, tem que fazer a denúncia. Então, né, digamos que essa mulher, ela fez ali a denúncia, né? Que aí entra a questão da psicologia jurídica, né? Que é quem vai estar fazendo essa avaliação, né, com esta criança, sabendo se de fato isso se caracterizou, o que é que estava envolvido e que isso também não é de uma hora para outra, né? Porque isso também leva todo um tempo, é um processo todo para ser feito. Isso E aí. aí quem tem o dever também de fazer a investigação, porque o adulto vai fazer, né, a denúncia, mas quem tem ali o dever de averiguar se isso realmente aconteceu, daí fica no âmbito jurídico, né? No âmbito criminal também. Isso. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O clínico vai ficar a cargo ou cuidando do sofrimento, né? Enquanto o psicólogo jurídico, o perito, né? O psicólogo perito, ele vai olhar para avaliar se realmente houve isso, né? E aí aqui até é importante entender porque algumas vezes até alguns pais solicitam lá o laudo, o documento. É claro que o clínico pode oferecer, mas na verdade o que realmente vai pesar é a avaliação do psicólogo do contexto jurídico. E até com relação a isso, né, se faz um olhar, porque o sofrimento ele pode aí existir, mesmo que a gente não tenha configurado uma questão jurídica em si, né? A criança pode tá vivendo comportamentos que fazem ela sofrer em relação ao que escuta dos outros familiares, das outras pessoas em relação ao seu genitor, né, o outro genitor, que por vezes não está associado, às vezes, a um crime em si, ou nem mesmo a uma questão jurídica por uma separação ou não, né? Então, enfim, é importante a gente diferenciar para também a gente poder entender que, na prática,
pode haver sim um comportamento alienador e nem sempre a gente vai configurar lá a questão jurídica, a gente vai fazer a intervenção jurídica disso, né? Porque até mesmo essa questão do crime, né? Se a gente for olhar com profundidade, uma parte da teoria diz que não há isso como um crime, né? Importante. Isso, acho que é importante falar um pouquinho. Até porque, né, com base, né, esse termo ele foi, né, cunhado ali por Gardner ainda na década de 1980 ali, e ele tem toda uma questão que hoje, quando a gente olha mais, né, do legislativo, isso houve ali, né, nestas leis exatamente para poder oferecer uma proteção maior para a criança, então visando essa proteção e a convivência familiar, né, para que possa ter ali mais saúde, que possa ser mais saudável. Então, a gente vê que sim, que se isso pode trazer algumas consequências a âmbito legislativo, como por exemplo, né, a própria advertência, né, do genitor, uma multa, né? Então tem algumas, a lei veio assim para endurecer, né, e para se fazer Para às garantir, vezes né? garantir um pouco mais. A gente tem hoje também, né, o ECA, próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que também visa, né, oferecer isso a partir de algumas regras práticas, né, ali na convivência, né, do que é mais saudável, né, protetivo. Isso aí. E tu falava do Gardner, né? Fiquei com também pensando que, na verdade, quando a gente fala do Gardner, ele fez um estudo, mas foi um estudo empírico, né? Ele não houve um teste, uma avaliação científica daquilo, né? Foi baseado naquilo que ele percebeu, visualizando ali os casos, né? E hoje a gente tem estudos, claro que os estudos estão se aprofundando com relação a isso, cientificamente falando, usando método, usando, né, uma averiguação rigorosa, inclusive, né, de repetição ali do método, para que a gente possa compreender se a gente está falando de algo que é uma percepção ou se a gente está falando realmente de um fenômeno. E hoje a gente chama de fenômeno, né, de alienação parental, e, enfim, crime. Bom, se a gente for olhar do aspecto jurídico, inclusive esse olhar para o crime, ele modifica, né? Porque talvez algumas pessoas entendiam como um crime e agora a gente tenta trazer essa percepção de que não, é uma garantia de direitos da criança, né? Que inclusive está associada ali à percepção do ECA, né? De que as crianças precisam ser protegidas e atendidas minimamente ali nas suas necessidades básicas. E de cuidado com relação, né, os genitores, não é porque houve ali uma questão com o adulto que necessariamente esse adulto ele vai ter essa questão ou a mesma ou alguma outra questão com a criança. Então, também vem para garantir isso, né? Diferentes papéis a gente vai desempenhar de diferentes formas e talvez mesmo com o adulto houve ali uma questão, mas talvez com a criança esse adulto não vá ser disfuncional, enfim, né? Fazer algo que seja prejudicial para a criança, né? E por isso dessa dificuldade também é um assunto ali muito denso, e quando se vai fazer, né, quando a gente tem que isso vai ali, né, mais entra numa questão mais da lei, que isso entra num processo, envolve, né, as questões dos peritos de fazer, e por isso que também acaba se tornando, né, tão difícil assim, né, para a gente diz dentro da própria área da psicologia, porque não se tem ainda uma cientificidade suficiente para estar olhando para isso tudo, para a dimensão. Então, quando a gente falava também antes, né, dessa mãe ou desse pai, e de alguns eles às vezes não estarem de repente se dando conta do que isso está fazendo na vida da criança, é porque às vezes essas pessoas também passaram na sua vida um processo transgeracional, que também ali tiveram dos seus pais um processo muito alienador, né? Então aquilo ali tá na base do comportamento deles, e aí acaba sendo algo que não é percebido. Às vezes outras pessoas de fora
notam e a própria família ali não percebe o que está acontecendo. E todas essas interferências eu acho que trazem, assim, né, para a criança, a gente vê, e acho que a gente pode falar um pouquinho, assim, que é deste genitor, por exemplo, tá fazendo com base de quê? De estar prejudicando também esse laço afetivo com o outro, né? E às vezes quando a tua pergunta inicial, né, de se notam que há também, né, uma fala, né, falar mal do outro, né, às vezes acabar também a gente vê omitindo informações do filho, porque às vezes está com a guarda e é quem acaba passando mais tempo com a criança, tomando, né, as rédeas de muitas questões, às vezes não conversa com o outro e omite informações, por exemplo, da escola, né, de moradias, de questões escolares. Então, acho que até para a gente usar alguns exemplos para ficar claro quem nos acompanha aqui, por exemplo, né? Então eu tive uma separação muito difícil e aí eu resolvi que eu vou me mudar de cidade, porque eu não aguento mais ter que estar olhando para aquela minha ex-parceria ali. Então, vou me mudar de cidade, isso é uma forma de dificultar, né, este contato com um com o outro. Então, assim, com o outro genitor. Hoje a gente tem na lei essa questão que a gente falava antes, da advertência, da multa. O que acontece? Se for identificado que é uma dificuldade para o outro conseguir ter um relacionamento ali, uma questão do vínculo, isso pode, inclusive, na própria legislação fazer com que, ok, você vai se mudar, só que fica da competência de você arcar com aqueles custos para que a criança tenha que ver o outro genitor. Isso, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que fazer, né? Porque, por vezes, somos pais, enfim, que reconstruíram família e a família reconstruída realmente ali naquele lugar não pode ficar. Então, toda mudança vai ser necessariamente entendida como essa dificuldade de visitação. Não necessariamente, né? Acho que a gente precisa. É por isso que também a gente tem hoje essa discussão mais ampliada sobre, né, a alienação parental, porque a gente tinha, por vezes, até esse uso, né, desmedido, esse uso intencionalmente errôneo, né, de tudo, então é alienação parental. Não, porque daqui a pouco a gente consegue se organizar e, bom, né, a criança vai ficar esse ano com o pai, o ano que vem fica com a mãe, não sei. Ou, enfim, né, a gente muda de cidade. Compartilhada também, né? Isso. Ou a gente muda de cidade, mas eu vou até a metade do caminho e o outro vem até a metade do caminho, né? Enfim, dependendo do que, né? Essa dificuldade, essa dificultação das visitas não necessariamente se configura lá pelo mudar de cidade. Posso estar na mesma cidade e fazer essa dificuldade acontecer, né? E não só, que nem a gente falava dessa questão da moradia, mas tem a questão, por exemplo, das informações que são da vida escolar do filho, né? De repente, a gente pode também trazer alguns exemplos. Isso. A gente sabe que, na verdade, juridicamente, né, a escola tem ali uma necessidade de fazer a comunicação para quem é o tutor, o genitor da guarda, né? Mas, em tese, a criança é filha dos dois, né? Em tese, não. Com certeza não foi o gene lá só de um. Foi dividido, né? São as metades de cada um. Então, na verdade, esse filho, ele é dos dois. E algumas vezes a gente acaba... não só em casais separados, em casais casados também, né? Tendo um que esconde parte das informações, ou todas as informações, ou arca com tudo, né? E não raro, né, Lara, a gente percebe, assim, que às vezes a escola tem lá o aluninho, né? E aí nunca teve nenhum contato, por exemplo, com o pai. Isso. Não conhece aquele pai. Então, assim, às vezes são famílias que estão separadas e que nunca esse pai é informado, por exemplo, né, de uma apresentação, da entrega de parecer, de uma conversa ali, né, com a professora. Então, às vezes eu vou evitar isso, não vou nem avisar, não vou nem informar, porque eu não quero encontrar ele no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e aí se evita. E aí, a questão da alienação, às vezes um ato, né, de alienação pode ser usado, então, para a criança, isso, tá vendo? Você tinha uma apresentação super importante, né? Como você fez bonito, eu pude estar lá
te acompanhando, mas o teu pai não estava. Então, tá vendo que importância, na verdade, você não é importante para a vida dele, porque senão ele teria ido lá te assistir, né? Então, isso para a criança, né? Isso bate assim com uma intensidade também, Exato. porque às vezes o pai nem teve a oportunidade de ficar informado. Que vai ter a sua consequência lá no futuro. Acho que um outro exemplo para a gente pensar, né? Penso nos próprios atendimentos de saúde da criança, né? Saúde em geral, né? Bom, a criança fez, sei lá, determinado exame e tá com a glicose alta, precisa cuidar ali o açúcar, né? Ou, enfim, a própria terapia, né? Não é raro os casos em que a gente escuta que vai para terapia e um genitor não quer que se faça o contato com outro genitor, sendo que, na verdade, falando da abordagem que trabalhamos, né, sistêmica, a gente sabe que precisa haver uma mudança integral. Então, sim, precisa que se faça o contato, precisa que cada um cuide da sua responsabilidade ali nesse sistema, né? Até pela coparentalidade. Então, se essa criança ela não é filho só de um único, de uma única pessoa, em alguns momentos é importante escutar das duas partes, as percepções que tem, que venham, né, acompanhar essa criança ou que venham conversar em algum momento, se isso não pode, se não permite ser junto pelas questões ali da separação, mas que seja agendado em momentos diferentes, mas às vezes a gente vê que fazendo, né, realizando uma busca ativa, às vezes o outro nem tem, ou às vezes o responsável que traz para o atendimento, às vezes nem informa o contato do outro para que você tenha acesso. Então, não é só, né, Lara? A gente traz aqui mais de uma visão, às vezes, da mãe que não informou o pai. A gente também não está falando que é só de um, que é só de outro, né? A gente tem ali relacionamentos que tem, sim, muitas vezes é realizado pelo homem ou pela mulher, enfim, por um ou por outro, né? Acho que fica aqui também que, enfim, tem pessoas, às vezes, que viveram, sim, num relacionamento tóxico, que a gente também não precisa viver sempre. Se eu entrei nesse relacionamento, eu posso sair também desse relacionamento, mas que às vezes a gente pode estar tendo atitudes tóxicas, isso tanto mulher quanto o homem, né? E tanto família ampliada, né? Acho que é importante. A família ampliada também, né? Exato. A Dinda, o Dindo, enfim, né? O importante é a gente poder, eu acho que me vem na mente, assim, de a gente poder entender que a criança não é lá cabo de guerra com a criança, né? Tá no meio, eu vou puxar para um lado, outro puxa para outro. Não, gente, não é isso. O jogo da vingança, é uma criança, né? E ela nem tem que estar no meio, na verdade, né? Os adultos, a gente costuma dizer que é um triângulo, né? Então, os adultos, cada um na sua ponta, lado a lado, trabalhando junto, criança aqui na outra ponta, né? Para que ela seja orientada, para que ela seja desenvolvida no seu potencial máximo, né? E a gente sempre fala, né? Uma das coisas que, dependendo do assunto, a gente sempre retoma aqui, que uma parte é da vida conjugal, outra parte é da vida parental, e que precisam ser resolvidas as questões essas com as determinadas pessoas. Então, se isso é do casal, tem que ser resolvido, ou do ex-casal, tem que ser resolvido e trabalhado entre eles, ou individualmente, se alguém ainda está com essas questões, mas não, né? Não transferir, né? Isso mesmo. Isso é um ponto importante. Separar, né? O que é de um papel e o que é do outro papel. Cada um cuida do que é do seu papel, né? Bom, acho que uma outra coisa que a gente precisa trazer aqui, que pode ser entendida, né, que pode ser um comportamento alienador, é apresentar ali a falsa denúncia, que acho que foi o que tu disseste, né? Muitas vezes a gente vai para um problema oposto. O genitor, por não ter como provar, o familiar, por talvez não ter como provar, e nem é o trabalho dele provar, né? Acaba segurando a informação, enfim, a comunicação de alguma denúncia com relação ao outro, por receio de ficar nesse papel, né, de ser percebido como um alienador, porque fazer falsas denúncias contra familiares, contra, enfim, o outro genitor pode ser sim entendido como um comportamento alienador. E aí é importante fazer esse cuidado, assim, de, bom, eu vou fazer uma denúncia se realmente tem uma questão, e não eu vou fazer uma denúncia para prejudicar o outro, porque assim ele vai ter uma consequência de talvez perda de contato com a criança, né? Isso. Muito delicado, porque a gente hoje tem ali, né, crianças que são violentadas, a gente tem mulheres que são violentadas,
E nessa parte é o que a gente traz essa sensibilidade também de toda essa questão da alienação, né? Do quanto que às vezes é difícil a pessoa criar esta coragem e não o faz por medo de não conseguir comprovar e ser usado aquilo como sim uma falsa denúncia, né? Então entra nesse lugar de alienação. E o que a gente faz e que a gente chama essa atenção para essas questões de alienação ali, né? É exatamente isso, acaba silenciando muitas vezes os diversos tipos, né, de maus tratos, de violência intrafamiliar que acabam acontecendo. Então, este é um processo bastante delicado. Isso. E aqui acho que tem um último que eu acho que é importante a gente pensar, que acontece muito nas famílias que estão em separação, que estão já divorciadas, separadas, mas que acontece muito nas famílias constituídas, né? Nas famílias ali nos seus núcleos, que é o criticar, diminuir, atacar o outro genitor, né? Levando a criança a acreditar nessa versão da sua história, né? E desenvolver até um medo, às vezes uma aversão, né? A criança fica, enfim, não querendo estar ali com aquele genitor por conta, né, disso que escutou do outro, né? Seja reforço, seja esse outro lá, o parente, enfim, ou seja mesmo o próprio pai ou mãe, né? Então, enfim, isso é bem delicado porque às vezes a gente acha que não, é só quando separa que faz. E não é bem isso que a gente enxerga, né? Muitas vezes a gente enxerga acontecendo na família que ainda tá junto. Essa rejeição, né, da criança, porque se o outro fala tão mal, né, passa a rejeitar, a não querer estar mais junto. E aí acaba ficando tão dividido, né? Porque eu tenho que escolher quem amar, né? Se eu amo um, eu não posso amar o outro. Isso. Né? Então, acho que as partes que a gente fala, assim, também, que, né, dentro das próprias nuances dessas situações, assim, e dos saberes, eu acho que a gente chama a atenção, assim, porque a psicologia faz essas reflexões e se faz muitos questionamentos acerca disso, mas, assim, acho que uma das questões bem importantes que a gente faz também é que a gente escuta bastante essas questões mais no senso comum, aquilo que as pessoas vão falando, né? Aquilo que eu escutei de uma pessoa conhecida e sem também eu me questionar, sem eu refletir, eu vou passando aquela informação adiante, né? Sem olhar para todos os envolvimentos disso. E aí vai perpassando por pessoas, às vezes vai chegando nos ouvidos da criança, a criança também vai crescendo, né, com essas crenças. Então, assim, essa questão da alienação, destes comportamentos, são realmente, assim, muito difíceis. E por isso que dentro das próprias áreas é importante, porque esse senso comum, às vezes, ele atravessa esses saberes profissionais, né? E aí a gente trouxe essa questão complexa, assim, dentro da psicologia, porque a gente tem esses diferentes saberes, mas é importante de incluir na nossa prática esses conhecimentos para que a gente possa sim estar promovendo, fomentando ainda mais saúde, porque a gente tem em outras áreas lá, eu tô com um problema de pele, eu vou no dermatologista, eu tô com uma questão, né, não estou me sentindo bem, sei lá, né, palpitação, procuro um cardiologista, então a gente tem diferentes áreas para determinadas coisas. Então, dentro da própria psicologia, dentro destas questões a gente tem áreas diferentes da psicologia que podem auxiliar a psicologia, o psicólogo clínico, o jurídico, mas aí a gente também tem, né, o direito, né, assistente social, né, muitas vezes todos esses profissionais que vão estar trabalhando, né, para esse lado da saúde. Isso aí, isso mesmo. Antes da gente se encaminhar para o final, né, Mari? Acho que é importante a gente trazer algumas das consequências esperadas quando a criança vive isso, né? Porque eu acho que a gente precisa dar conta, enquanto adultos, do que causa para que a gente evite, né, executar isso. Por mais que eu tenha as minhas questões, bom, então eu vou, enquanto adulto, buscar trabalhar essas questões, né? E não transferir ela para as crianças, porque a criança não tem responsabilidade nem tem preparo para lidar com isso, né? Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente observa é essa imagem distorcida, né, do outro genitor, porque na verdade essa imagem ele está associada ao que o outro
seja o pai, seja a mãe, seja quem falou aquilo que aquela pessoa que falou observou, né? E como a gente já falou, em determinados papéis eu mostro alguns traços, mas em outros eu posso demonstrar outros traços, né? E talvez eu distorça, porque minha percepção tá vendo uma coisa que nem sempre é exatamente aquilo que eu tô vendo também, né? E que às vezes é o ponto de vista de cada um, né? E a gente tem, sim, então, né, essas dificuldades, e o que a gente falava antes também é a dificuldade que a criança possa vir a ter na sua vida social, mas inclusive para outros relacionamentos futuros. Porque se eu aprendi com os meus cuidadores primários ali, né, as pessoas principais, que eu não posso confiar no outro, porque se um tá me falando que eu não posso confiar no outro, ou que o outro não gosta de mim, então eu posso crescendo, aprendendo que eu posso confiar naquilo que eu sinto também. Então, isso pode trazer questões de insegurança, essas sensações de abandono, enfim, ter consequências a nível emocional para os relacionamentos futuros, seguinte, com outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Vai sim impactando ah, a vivência do presente, a vivência da criança de hoje, vai impactar na relação dela do futuro, né? Então, se Emocional. isso, e se eu quero que a criança tenha essa confiança no outro, bom, então eu também preciso influenciar ela para isso agora, né? E se eu tô lá dizendo que o pai não é confiável, a mãe não é confiável, bom, eu já tô mostrando para a criança que ela não pode confiar, né? E acho que o outro ponto é essa lealdade, né? Porque daí acaba causando ali uma certa distorção nesse sentido, porque parece que ou eu sou leal a um ou ao outro, e não que daqui a pouco eu posso integrar as partes, né? Como se eu tivesse o tempo inteiro disputando ali, enfim, fazendo um jogo em que ou eu tô do lado de um ou eu tô contra o outro. E quando a gente pensa em relações, na verdade, relações complementam a gente de formas diferentes, né? Então não é ou, na verdade é ir nas relações, né? Eu me relaciono leal a Marinês, mas eu me relaciono leal a outra pessoa, enfim. E eu não preciso ser excludente, na verdade eu vou agregando, né? Então é E que bem. pode ir excluindo, sim, as pessoas e se pensar, inclusive, a levar a criança a desenvolver também um isolamento social, né? Essa é uma das outras consequências, então, porque se eu não confio, se eu não acredito, se eu tenho essas questões vinculares e relacionais, inclusive também eu posso cada vez mais, né, ir se inibindo emocionalmente, né, ter essa dificuldade para aceitar, né, essa intimidade, né, a intimidade emocional com as outras pessoas. E também, né, falando a nível ainda, né, dessa parte do desenvolvimento infantil, as questões de baixo rendimento escolar, uma desatenção, uma confusão mental, né? Então a gente... Agressividade, às vezes, né? Porque tá lidando com tanta tristeza isso. e eles são crianças, eles ainda não sabem como externalizar de outras formas. Então eles vão lá agindo e às vezes a ação é a agressividade, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer, que pode ocasionar, né? Antes eu falava dos triângulos, e às vezes a gente, nesse triângulo, quando a gente tá com essa questão de alienação, a gente acaba colocando a criança do nosso lado, né? Contra o outro genitor. A gente faz uma triangulação que não seria saudável para a criança, né? Então, enfim, eu vou falar mal do pai, eu quero que a criança fique do meu lado contra o pai, né? E a gente já falou aqui no cabo de guerra, não é cabo de guerra, né? É todo mundo junto pela criança. Gosto de pensar que é o time da criança, né? E não o cabo de guerra com a criança ali no meio, né? Essas questões de acusar, né? Então, por exemplo, né? Teu pai nem vai te ver, porque ele não tá nem pagando a pensão, então é porque ele não se preocupa contigo, não cumpre com esses deveres. E o outro fala, bom, né, diz lá pra tua mãe, né, pra ela não gastar o dinheiro da pensão no salão, se arrumando, fazendo cabelo, fazendo unha, ou que ela não fique utilizando, né, ali pras baladas dela, pra sair com as amigas, enfim, a gente encontra esse tipo de discurso, infelizmente.
Ou até mesmo com relação às regras da criança, né? Ah, porque tua mãe deixa tudo, né? Enfim, né? E a criança ali no meio da situação. E acho que tem um último ponto para a gente fechar, que é a questão maior, né, que nos preocupa, porque como a gente falou, vai afetar no como a criança percebe o outro, mas vai afetar o como ela se percebe também. Então pode causar questões de dificuldades ali com o amor próprio, com a estima de si mesmo, né, a autoestima, causando ali questões de dificuldades com relação a crenças de desamor, de, enfim, de uma questão mais associada a uma rejeição de si ou a até receio de abandono, né? Então, nos preocupa essas consequências ruins com relação aos outros, mas também com relação a si para a criança, né? Porque a criança é a base, é o chão depois do adulto, né? Exato, né? Então, acho que a nível das consequências, né, do que a gente podia trazer era, né, um pouco disso também. E acho que fica o nosso chamado, né, para uma atenção, né, e para que sempre, né, se tenha uma maior conscientização da nossa responsabilidade, né, no contato com o outro, no relacionamento com o outro. Então, gente, tchau, até uma próxima. Até breve, nos encontramos aí num próximo episódio com novos temas. Até mais.